Celebra-se o dia do comissário de menores. Eu fui do tempo que, quando tinha os meus 12 para 13 anos, na faixa etária da adolescência, que estávamos numa pracinha conversando com os amigos, chegavam os comissários de menores e recomendavam que nós deveríamos recolher para nossa casa. Menores realmente eram fiscalizados, eram patrulhados pelos comissários. Um menor não podia entrar num clube fora de hora para participar de uma festa de noitadas. Eles eram barrados lá na porta. Muitos jovens adolescentes naquela época eram realmente cuidados pelas nossas autoridades. Hoje, isso não existe mais. O adolescente hoje está pelas ruas, muitas vezes se drogando, se prostituindo e se tornando dependentes, usuários de drogas. E ninguém quase praticamente faz nada por essas crianças ou esses adolescentes. Como o tempo mudou, não é? Hoje em dia, as responsabilidades das autoridades praticamente foram extinguidas, né? Não há quase comissariados de menores para cuidar, né? Pelo menos orientar os pais quanto aos cuidados que devem ser tratados, devem ser observados quanto à conduta do seu filho adolescente. Portanto, nesse dia do comissariado, comissários de menores, eu faço aqui uma recomendação para que as nossas autoridades façam com que essa atividade volte a funcionar em nossos dias.
Baseado em Efésios, capítulo 5, capítulo 6, temos aqui nesses dois capítulos os mandamentos de Deus para o esposo, a esposa e os filhos. E alguns ainda seguem as suas verdades e deixam de lado os mandamentos de Deus. Com isso, meus irmãos, quando o Evangelho foge à nossa subjetividade cristã, nos redimidos, a família torna-se harmoniosa, pacífica. O lar se torna um ambiente de bondade, de graça, de misericórdia, de perdão e de amizade. Nós precisamos permitir que esse Evangelho que mudou a nossa vida possa forjar todos os dias e nos conduzir a ter bons relacionamentos com a nossa esposa, com os nossos filhos, as esposas com seu esposo, os filhos com seus pais. Esse é o poder do Evangelho. Eu sei que nós vivemos um mundo atípico. Nós vivemos uma relativização da verdade. Mas nós somos guiados pelo Evangelho de Jesus. E esse Evangelho de Jesus deve nortear todos os dias a nossa vida. Esse Evangelho precisa nos educar na nossa linguagem, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Esse Evangelho que é cheio de amor, de perdão, de graça, misericórdia, ele deve fazer parte do meu toque, do meu falar, dos meus relacionamentos com a minha família. A questão que ocorre, que de uma forma muito inconsciente ou de uma forma consciente, esse mundo vai norteando a mente de alguns evangélicos e deixa de lado essa mensagem do Evangelho. Família é um espaço de paz. Família é um local de fidelidade, de amor. E quando o Evangelho vai nos moldando dessa forma, nós conseguimos viver em paz. Mas quando o Evangelho não efetua essa mudança em nossa vida, pelas nossas resistências, pelas nossas teimosias, nós compartilhamos isso em nosso lar e começamos a afetar a nossa esposa, afetar os nossos filhos. E um local que deveria ser um local de paz, de gozo, da encarnação do Evangelho no espaço do lar, começa a vir divergência, discórdia, inimizade, inveja, começa a vir o pecado. Eu sei que é uma questão complicada, mas eu quero só citar um texto para reforçar essa questão, que o Evangelho tem que moldar a nossa subjetividade. Nós não podemos ter aquela mentalidade, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu fui educado dessa forma, meu pai me ensinou dessa forma, minha mãe me ensinou dessa forma, eu vou conviver dessa forma com a minha família hoje. Nós não podemos viver dessa forma. Só se você não conheceu o Evangelho. Mas se o Evangelho alcançou a sua vida, você precisa entender que o Evangelho tem o poder de salvar a sua alma,
E o Evangelho tem o poder de mudar o seu comportamento. O Evangelho tem o poder de mudar as suas emoções. O Evangelho tem o poder de mudar os nossos sentimentos. Porque o Evangelho é as boas novas de Deus. João 14,6, um texto muito conhecido. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até aí. Jesus é a verdade. Essa verdade que nós confessamos. Esse Evangelho que alcançou a nossa vida. Esse Evangelho que está nos conduzindo ao céu. Esse Evangelho tem um poder de mudar relacionamentos. O Evangelho tem o poder de mudar o coração do esposo, do pai, da mãe, da esposa, dos filhos. O Evangelho tem o poder de unir as famílias, abençoar a família. Esse é o poder do Evangelho. Essa é a mensagem do Senhor. Terceiro ponto, meus irmãos, está baseado no verso 9 ao verso 15. O Evangelho nos ensina a reconciliação e o perdão. O Evangelho nos ensina a reconciliação e o perdão. No verso 9, mas antes, o Evangelho nos ensina a honrar pai e mãe. Novamente, o Evangelho nos ensina a honrar pai e mãe. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Eu louvo a Deus pela vida deles. Meu pai não é um homem evangélico, é um homem teimoso. Observe atentamente o verso 9. Apressai-vos, subi ao meu pai. Como isso é emocionante, meus irmãos. Como isso nos toca, como isso me toca. José é um homem realizado. Como já disse aos irmãos, ele tem um poder econômico, poder político, ele tinha sua família, tinha um papel social muito importante. Mas observe o cuidado de José. Apressai-vos, subir ao meu pai. Eu coloco aqui, meus irmãos, que tenha cuidado com seu pai e sua mãe. E como é isso importante a gente falar essa questão nos dias atuais. Cuidar dos nossos pais. Amar as nossas mães, né, os nossos pais. Zelar pela vida deles. Dar um suporte emocional. Um suporte de relacionamento. Aqueles que nos ensinou, que nos educou, que compartilhou o Evangelho. Jacó já estava numa idade já avançada. José bem sucedido. Mas José não se esqueceu do pai. Vivemos em um mundo complicado, meus irmãos. Muito complicado mesmo. A falta do amor. A falta da compaixão, das misericórdias. E quando nós olhamos e desenhamos isso no mundo, nós entendemos um mundo afastado da revelação de Deus. Mas quando nós olhamos para o meio evangélico e nós observamos que essas questões acontecem em nosso meio, nós temos muito a lamentar. Tem alguns filhos que abandonam seu pai e sua mãe. Filhos evangélicos. Nós não podemos. A gente está falando do poder do Evangelho. O poder do Evangelho, baseado lá em Efésios capítulo 6, nos ensina.
A lei, em Êxodo, capítulo 20, nos ensina que devemos honrar os nossos pais. Talvez você diga assim: ah, você não conhece meu pai. E você não conhece meu pai. Mas nós conhecemos algo em comum. Nós conhecemos algo comum, que é o Evangelho. A revelação de Deus. Você pode questionar, mas você precisa se render, não à minha mensagem, mas à mensagem do Evangelho. A mensagem de Deus que nos ensina a honrar o nosso pai e nossa mãe. Eu sei que alguns têm algumas dificuldades, mas essas dificuldades, nós como evangélicos, nós como sal e luz desse mundo, nós que levamos o Evangelho à sociedade pela nossa verbalização, mas pelo nosso comportamento, nós não podemos abandonar os nossos pais. Nós não podemos se afastar das nossas mães. Mesmo com a sua idade avançada, fragmentada, e alguns com algumas doenças, mas nós precisamos ter esse olhar, subir ao meu pai, vou cuidar do meu pai, vou cuidar da minha mãe. E como isso é importante, meus irmãos, nós não podemos se esquecer dos nossos pais, não podemos, e devemos se respeitar eles, amar eles. Outro ponto importante nesse verso 10, o Evangelho nos ensina a reconciliação. Observe na parte final, José falando aos seus irmãos, ele diz o seguinte: tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, o teu rebanhos, o gado, tudo quanto tens. Sabe o que é que o José faz aqui, meu irmão? José estabeleceu uma ponte de reconciliação. E por que José fez isso? Naquele segundo ponto que eu abordei, a subjetividade de José foi sendo moldada, foi sendo norteada pela revelação de Deus. Quando nós estamos resolvidos com Deus e com o Evangelho obedecendo, nós estabelecemos ponte de reconciliação. Essa é a ideia do Evangelho: pagar o mal com bem. Pagar o mal com bem. É bem forte, né, meu irmão? Mas observe o exemplo. A gente está citando só José, mas na revelação bíblica, no Antigo e Novo Testamento, nós temos Jesus pagando o mal com bem, e diversos outros homens de Deus. Mas o nosso ponto aqui é José. José pagou todo o mal que recebeu com bem. Ponte de reconciliação. O mal não pode habitar em nossa vida. Não pode habitar o mal em nossa vida, meu irmão. E quando o mal do ressentimento, o mal da vingança habita na vida de alguém, começa a adoecer espiritualmente, emocionalmente e adoece fisicamente. Ponte de reconciliação. Essa é a mensagem do Evangelho. E é essa mensagem que devemos levar para o nosso convívio em casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Os filhos devem levar essa mensagem ao seu lar.
com aquele pai, aquela mãe que não conhece o Evangelho. Estabeleça ponte de reconciliação. Não pague o mal. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com bem, com piedade. É isso que o Evangelho nos ensina. No verso 15, o Evangelho nos ensina a perdoar. O Evangelho nos ensina a perdoar. Observe atentamente o verso 15. Só a parte inicial. José beijou a todos os seus irmãos. O perdão de José não nasceu nesse capítulo. José não começou a perdoar os seus irmãos a partir daqui, não. José começou a perdoar os seus irmãos a partir da sua convivência com Deus. Se existe algo que é muito complicado em nossa alma, são as nossas existências, as nossas mágoas. Ele me fez o mal, eu vou pagar com o mal. Fulano me fez o mal, eu vou pagar com o mal. E é muito lamentável quando casais vão se deitar com essa falta de perdão. E como é negativo quando isso acontece com os nossos filhos. Os nossos filhos. Perdoar não é tão fácil, mas o Evangelho nos ensina a perdoar. José tem diversos motivos. José perdeu o final da sua adolescência. José perdeu o início da sua juventude. José perdeu, eu estou falando perdendo, mas Deus estava conduzindo, tá certo? José perdeu o início da sua vida adulta. José chega diante dos seus irmãos. José beijou todos os seus irmãos. Todos os seus irmãos. O que é isso? Perdão. José está dizendo a eles: eu perdoo vocês. E como nós conseguimos a perdoar? Porque nós caminhamos com Deus. O Evangelho nos ensina a perdoar. O Evangelho vai moldando a nossa resistência, vai nos sujeitando, vai nos humilhando. Esse é o poder do Evangelho. Não é apenas um conhecimento intelectual, mas é um poder que vai vivenciando, vai mudando a nossa vida, as nossas atitudes. Não tem como caminhar com Deus e não perdoar, meus irmãos. Porque nós somos alvos do perdão de Deus. Deus nos perdoou por intermédio de Jesus. Então José perdoou todos os seus irmãos. E até os seus irmãos, no capítulo seguinte, quando Jacó morre, eles colocam em dúvida isso. Mas lá, José novamente reafirma o poder do perdão. Nós temos que perdoar. O perdão não depende do outro. O perdão não depende das ações dos irmãos de José. Ia ser muito excelente. Mas nós não podemos depender disso. Nós não dependemos disso. Nós perdoamos porque é uma decisão tomada com base na revelação divina. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou. Nós perdoamos porque o Evangelho nos ensina a perdoar. Então o casal, a família não pode viver em divergência, não pode viver com essa... É uma disputa. Família não é disputa. Família é um local realmente de perdão, de amor, de afeto, de amizade.
de fidelidade. O Evangelho nos possibilita que as famílias vivenciem a reconciliação e o perdão. Perdoe. Perdoar faz bem à alma. Perdoar faz bem aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Tantas pessoas doentes fisicamente, emocionalmente, porque não conseguem perdoar. Perdoe. Se você tem dificuldade, chame a Deus. Chame a Deus. Diga a Ele a sua dificuldade de perdoar, mas não deixe de perdoar, perdoe, porque o perdão faz bem à sua vida com Deus, faz bem a você mesmo, em todos os aspectos da sua vida. Não temos o poder de fazer acontecer. Nós não temos o poder de fazer acontecer, mas temos o poder de obedecer ao Evangelho de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Feche seus olhos. Santo e eterno Deus, que as tuas boas mãos continue nos conduzindo. Nós precisamos ser tocados. Nós precisamos ser nos levar, Senhor, a ter esse relacionamento com o Senhor. Nós vivemos dias tão atípicos, tão maus, mas rogo ao Senhor por nós, que o Senhor nos ensine a ser guiado pelo Evangelho. Que o Evangelho continue sendo o nosso norte, o nosso porto seguro, o nosso suporte. E vivendo esse Evangelho, como isso vai fazer bem a nossa família, como o Evangelho vai fazer bem o nosso lar, Senhor, aos nossos filhos. Oh Deus, abençoa as nossas famílias, que a Tua graça, que a Tua misericórdia permaneça em nosso lar, e nos ensina, Senhor, de uma forma verbal e de uma forma com o nosso comportamento, viver esse Evangelho em nosso lar. Abençoa os casamentos, abençoa os relacionamentos a dois, abençoa, Senhor, o relacionamento dos pais com os filhos, e abençoa os relacionamentos dos filhos com os pais. Nos ensina a cuidar do nosso lar, nos ensina a amar a nossa família, e nos ensina, Senhor, a permanecer fiel ao Senhor e conduzir a nossa família, não baseado no que nós achamos, com a nossa ideologia, não, mas podemos conduzir o nosso lar baseado no Evangelho. Nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco e esperamos nos reencontrarmos no nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.